Os meninos, onde estão os meninos guerreiros? Cadê os meninos? Cadê os homens aqui também? Digam comigo bem forte: Jesus cura. Jesus cura. As mulheres delicadas e lindas como nós somos, vamos lá bem forte: Jesus salva. A igreja inteira, nessa unção do Espírito Santo que nós estamos, vamos dizer: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Abre comigo em Mateus capítulo 16, versículo 27, direcionado em cima do tema proposto. Já lemos bastante versículo chave aqui nesta noite. Vamos então continuar com Mateus capítulo 16, versículo 26. Todos encontraram, amém? Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa a tua alma? Pois o Filho do Homem virá com a glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas. Amém. Pode sentar. Amém. As crianças da igreja são as mais inteligentes. Quem sabia disso? Eu queria a ajuda de todas as crianças. Tem criança aí atrás? Estão vendo aí? Tudo certo? Que está tudo aqui embaixo. A gente vai tentar dar uma levantadinha. Se puder trazer crianças para frente. Tem cadeira aqui. Para a gente tentar encaixar elas aqui mais pertinho da gente. Quem puder trazer mais para frente aqui, mas vai abençoar. Quem fez os céus e a terra? Vamos lá? Quem fez os céus e a terra? Então eu vou fazer outra pergunta: quem fez as formigas? E o elefante? Quem me fez? Quem fez você? Esse Deus é poderoso, digno da nossa adoração, pode cuidar de tudo que Ele faz. Então vamos dizer bem forte: Deus está no controle de tudo. E como Ele está no controle de tudo? Ele está no controle aqui nessa noite também. A gente vai fazer uma palavra aqui nessa noite que está lá na palavra de Deus. Quer ver coisa que traz vida e é louca? É falar da palavra de Deus. A Bíblia deixa bem claro isso, que a palavra de Deus é viva e eficaz. E ela nos traz a diferença. Lá na Bíblia, a gente vai terminar bem rapidinho. Eu queria que nós ficássemos aqui dentro, tá bom? Na palavra de Deus, conta uma história lá nos começos, assim, já vai indo lá para a história da palavra de Deus, sobre um povo que era desde o começo já escolhido lá da descendência do nosso amigo Abraão, um povo chamado Israel, um povo que era escolhido para eles serem diferentes. Sabe o que é ser diferente? Andar diferente das coisas aí fora. Anda diferente, fala diferente, pensa diferente, vive diferente. E esse povo chamado Israel foi escolhido para serem diferentes, revelar quem é Deus na vida deles, o que Deus pode fazer com eles e viver na presença de. Mas quando aquele povo estava andando com Deus, como estava a vida deles aqui? Será que dá para fazer diferença no meio das pessoas? Será que se apagar a luz tudo aqui, a gente for assim, dá diferença? A Bíblia deixa claro que somos como luz. O mundo é cheio de trevas, mal, ruim, cheio de coisas ruins lá no mundo. Mas quem tem a presença de Deus é diferente. Anda diferente. Mas tem algo que o povo de Israel às vezes não deixava isso tão claro. E eles preferiam o oposto disso. Tá tudo bem aqui, crianças? Tá tudo bem aqui? O povo afastado de Deus. O povo escolhia as coisas do mundo, as coisas que os vizinhos queriam que eles aceitassem, as coisas das nações que não tinham esse Deus tão poderoso que nós conhecemos. As pessoas aceitavam esse Deus, afastavam
ruim. As coisas lá dos vizinhos, aonde eles passavam, aquele povo, se alguém interdisse eles demais, afastava das coisas de Deus. Aí não dava muito certo. Mas esse povo, a gente aprende muitas histórias. A gente vai entender por que falamos disso. Eles passaram pelo deserto. E a Bíblia conta que quando estava com um sol muito forte, o que Deus fez para eles? Colocou uma nuvem que tocava e deixava eles tranquilos. Mas se a lua estava escura à noite, o que ele fazia? Uma coluna de fogo para iluminar o povo à noite. Mas se o povo ficasse com fome, o que Deus podia fazer? Mandar maná do céu. Esse Deus era aquele que cuidava daquele povo em tudo, mas ainda assim o povo não ficava com a luz acesa direto. Ainda preferia ficar distante, a luz apagada. Mas esse povo tinha uma promessa. Eles viviam de promessa. Acreditavam na promessa e esperavam na promessa. A promessa era o quê? Vocês vão ter uma terra prometida. Vocês vão morar num lugar só para vocês, sem influência, sem as coisas do mundo lá fora, só no sabor. Era a promessa que esse povo tinha. Mas a promessa era: chega lá com uma função, seja obediente. Era o que a função deles? Ser obediente a Deus. O povo chegou naquela terra prometida, porque o nosso Deus é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre do jeito dele, no tempo dele. Esse Deus que é fiel levou aquele povo naquela promessa. Mas dizendo: seja obediente. Aquele povo desobedeceu ou não? Israel desobedeceu ou não? Desobedeceu a Deus. De novo, gente, de novo. Mas antes disso tudo, eles construíram uma cidade muito linda, chamada Jerusalém. Quando estava tudo bem, eles construíram aquela cidade tão protegida, adorando a um único Deus. Mas preferiram, aceitaram manter a luz apagada. Mas isso não acontece hoje. Afastamos de Deus por qualquer coisa que o mundo oferece. Perdemos a intimidade com Deus por qualquer coisinha que o mundo nos induz. E nem percebemos, já estamos distante da oração, distante da palavra, distante da comunhão. Entramos na igreja e saímos do mesmo jeito. Quando se demos conta, já estamos há tanto tempo sem a presença do Espírito Santo. Era aquele povo. Só que eu quero trazer aqui é que o Deus que também é o Deus de bênção, também é o Deus que tem juízo, é o Deus da justiça. Aquele povo foram dispersos, abandonaram Jerusalém. A cidade foi toda destruída. Cada um foi morar num canto e numa terra bem longe. Fala comigo, bem longe. Mas bem longe, imaginar uma terra bem longe. Morava um homem que ainda temia a esse Deus. Quero falar de Neemias. Conhecem Neemias? O nosso amigo Neemias é aquele que acreditava na promessa de Deus. É aquele que aonde ele ia, ele queria o quê? Revelar a presença de eu sou diferente. Mas ele estava longe, mas ele estava com a presença de Deus. Neemias estava em uma terra tão distante da onde Deus tinha prometido. Estava numa terra um povo estranho, um povo que não adorava esse único Deus. É tão bom quando está junto com quem tem o mesmo objetivo. Mas Neemias não estava. Neemias ele estava lá, mas ele sentia a presença de Deus em tudo. Quando Neemias acordava, vamos cantar comigo? Glória, glória.
Copeiro é aquele que servia o rei constantemente. Tudo ele provava para entregar para o rei. Era alguém de confiança, era alguém leal, era amigo do rei. Até aconselhava o rei em certos pontos. Auxiliava o rei em tudo, então tinha que ficar sempre juntinho do rei. Mas o seu serviço era tão sobrecarregado, mas ele tinha tempo para orar. Ele ainda assim achava tempo para fazer as coisas para Deus. Era Neemias. Neemias era copeiro do rei e tinha a presença do Espírito Santo. Só que um dia Neemias estava lá no seu palácio, no seu dia de serviço, quando ele recebeu uma visita. A família dele lá longe recebeu a visita do seu irmão. Quando o seu irmão chegou lá no palácio, ele ainda corria, ele perguntou: ei, como está lá Jerusalém? E a promessa que Deus fez, aquele povo lá, como é que está? Será que eles ainda estão brilhando? Ou está com a luz apagada? E lá está tudo bem? O que eles disseram? Que como estava Jerusalém? Ah, meu irmão, não é mais a mesma coisa. Mudou tudo lá naquele lugar. Lá está tudo quebrado. Os muros principais estão todos quebrados. As portas estão tudo abertas, está tudo bagunçado naquele lugar. É uma notícia boa, crianças? É legal ouvir isso? Será que Neemias se importou com tudo isso? Quando ele viu falar, mas o Deus prometeu coisas tão boas, e está tudo quebrado. Mas Deus pode fazer coisas tão boas e ainda está tudo destruído. Mas o Deus que é Criador fez tudo isso, mas ainda esses muros estão quebrados. Quando Neemias, a pessoa que teme ao Senhor, além dela ser diferente, ela tem um coração diferente. Segura o coraçãozinho aí, vamos lá, põe a mão no peito. Todo mundo sentindo o tum-tum. Tá vindo o tum-tum aí? Tá batendo aí que tem que bater, senão não tá bom? Tá ouvindo o tum-tum? Isso fala é vida. Vida. Quem dá vida é quem? É Deus. Isso já é um motivo de você dizer obrigado, Senhor. É o principal motivo, é porque está aí, ó, batendo. Mas no começo de tudo isso, Deus planejou com que esse tum-tum aí não tivesse emoções que parasse ele. Fosse cheio de alegria, tinha muita paz, muito amor. Quando Ele nos fez lá no princípio, Ele nos fez para ter um coração de amor, um coração de paz, um coração alegre. Ah, mas o pecado nos constrangeu. O pecado nos derrotou aqui por dentro. É por isso que sentimos tristezas, medo, decepções, raiva. É por isso que temos essas emoções nos nossos dias. Criança também tem medo, sente triste, chora, às vezes até demais, mas temos emoções a expressar que vem aqui de medo. Só que Neemias, sendo ele uma pessoa tão temente a Deus, mas ainda assim se mostrou uma emoção diferente. Sabia que nós também choramos? Criança também chora. Ah, mas eu conheço um Deus, nós também choramos. Nós também temos decepções. Nós também sentimos medo. Nós também temos desânimo. Nós também sentimos que vamos parar. Não somos super-heróis, somos seres humanos dependentes do Espírito Santo. Como iremos reagir conforme o que passamos? É a nossa atitude que estamos com Ele ou não. A forma que vamos reagir à nossa vida é o que demonstra se você tem Ele ou não. Será que o Espírito Santo está controlando as suas emoções? Neemias sentiu um aperto de alma, uma tristeza. Ah, mas é a promessa. Ah, aquele povo que eu amo. Mas Neemias estava bem no palácio. O que se preocupar com os muros de Jerusalém? É Deus. Não tem como ficar. É somente
somente Deus. Só que Neemias, ouvindo a notícia, ele não ficou desesperado como muitos fazem, angustiados ao ponto de não querer mais fazer mais nada. Não, Neemias foi orar. Diga comigo, oração. Neemias foi falar com Deus. É o que devemos fazer diante das circunstâncias, é falar com Deus. Está medo? Fala com Deus. Está desanimado? Fala com Deus. Está triste aí dentro? Fala com Deus. Não está sentindo mais as coisas boas dessa vida? Fala com Deus. Não está tendo prazer na vida? Fala com Deus. A oração transforma. A oração te dá porta e direção do que deve fazer. E Neemias foi falar com Deus. Ah, Senhor, Tu és grande, tão poderoso, tão maravilhoso de promessa, é tão fiel. Mas o povo, a intercessão por alguém que sabe que está quebrado, que está quebrantado, a intercessão de Neemias moveu o coração de Deus. Senhor, ora naquele povo, me dê direção, mas o coração dele aflito. Em jejum e oração que vencemos grandes batalhas espirituais. Mas Neemias não se ficou com a notícia. Foi falar com Deus. E no dia seguinte, como tão dedicado e responsável que ele é, porque Deus não levanta pessoas que querem só descansar na rede. Deus levanta pessoas que estão dispostas à obra. Deus usa pessoas que têm sede pela obra de Deus. E Neemias não se parou com isso. Eu vou lá servir o rei de novo. Era copeiro do rei. Quando ele foi cumprir o seu serviço, mas estava bem com Neemias? Estava tudo bem na vida de Neemias? Ele estava feliz? Ah, mas aí dentro entra o quê? Sabe aquela emoção que temos lá dentro? Conseguimos esconder até certo ponto, mas até certo ponto ela reage para fora. Reagimos no nosso rosto, no nosso agir, no nosso andar. Ah, mas se lá dentro não está bem, você pode ficar disfarçado um tempo. Ah, mas Deus sabe. Deus conhece o interior, que ninguém do seu lado pode saber, mas Deus sabe. E Neemias não conseguiu ao ponto de estar com tanto íntimo com o rei, que o rei percebeu que Neemias não estava bem. Quando ele perguntou, e aí, o que está acontecendo? Pede para mim o que tu queres. Aonde entra a questão mais linda que a gente acha de novo. Não faça no impulso. Ele foi falar com quem de novo? Ele foi fazer o que de novo? Orar. Foi falar com Deus sobre a direção. Levando tudo na sua vida ao controle de Deus. Mais uma vez, Deus está no controle de tudo. E Ele controla tudo na nossa vida. Foi quando Neemias apresentou a proposta. Eu sou servo, mas eu estou tão disposto à obra, com tanta vontade na obra que eu quero ir lá. Eu vou lá fazer a obra do Senhor. Mas Neemias está acomodado no palácio. O que você vai fazer nas coisas para Deus lá? O que você vai envolver em obra? Essa coisa está tão boa na sua vida. Mas o nosso Deus almeja pessoas que têm sede para fazer a obra do Senhor, que não ficam olhando impedimento de tempo, que o tempo passa, mas a recompensa no final de tudo é que eles se mantêm o tempo na obra do Senhor. Foi quando ele falou: eu quero ir lá reconstruir o muro, eu quero fazer a obra. O rei liberou ele e ele foi para onde? Para Jerusalém. Para Jerusalém. Juntou em uma viagem tão distante. Sabe o que eu vejo nessa viagem dele tão linda? É ele renunciando um palácio que parecia que estava tão bem, para reconstruir algo que estava impedindo ele ir para frente. Sabe o que é nossa vida?
Enquanto está muito bom, irmãos, é fácil vestir roupa bonita, sapato bonito e vir no culto, é fácil. O difícil é aqui dentro. O difícil é o coração a ser mudado. É onde o palácio que você se apresenta tem muros a ser levantado aí dentro. Tem coisas a ser renovadas dentro de nós. E Neemias sabia onde precisava de um renovo de Deus, a reconstrução de um muro. E lá foi Neemias fazer as coisas para Deus. Mas quando levantamos para fazer a obra, é fácil? É fácil fazer a obra, irmãos? Papai, mamãe, titia, vovó, quem está aí atrás, diga bem forte para as crianças ouvir. É fácil a obra de Deus? Mas vai valer a pena? Vai valer a pena? Vai valer a pena. Porque vale a pena a obra do Senhor. Como ele diz, darão recompensas àquele que insistentemente manteve-se fiel ao Senhor em tudo. Vai valer a pena. Esse esforço que ninguém está vendo vai valer a pena. Não precisa ficar mostrando e tudo divulgando, porque o nosso Deus de secreto te honra em público, porque vai valer a pena. Tudo o que fazemos, se não for daqui nessa terra, mas no céu vai valer a pena. Mas quando levantamos o inimigo e pede a todo custo e tenta nos parar, quando dizemos eu quero fazer a obra e está envolvido em obra, aí levanta o inimigo, que é o que ele quer fazer. Não, você tem que ficar parado. O inimigo não quer a gente trabalhando nas coisas para Deus. O inimigo não quer a gente focado para morar no céu. Não. Ele tenta nos parar. Quando Neemias, levantando para a obra, levantou quem? Um dos homens maus, com coração mau. Alguém que não era transformado por Jesus. Sanbalate levantou. Foi quando ele levantou, sabe o que ele fez primeiro com Neemias? Enquanto Neemias estava ali construindo, começando a levantar os primeiros pontos dos tijolos. A obra que a gente faz começa assim, pega as ferramentas à disposição e começa uma grande obra. Mas levanta sempre alguém que tenta impedir essa obra. Foi quando levantou um dos inimigos com raiva de Neemias. Como assim você vai construir essa cidade tão boa? Essa cidade, essas coisas de Deus tem que estar caída mesmo. Essa cidade que Deus prometeu tinha que estar caída. Não vão levantar. Zombaram do Neemias e seus trabalhadores enquanto ele estava reconstruindo um muro, tentando fazer parar. Ah, mas Neemias, diga comigo o que temos aqui. O que temos aqui? Ele cheio de Deus. Não vou parar. Vou pegar esse tijolinho, esse aqui, vou colar para levantar um muro. Ah, mas você não consegue, que é pequeno. Criança é pequena, Deus usa criança, irmãos. Para que ensinar isso? É para o evangelho, é pregado a todos. É de pequeno a grande. Deus irá usar e quer salvar a cada um de nós. Não julgue idade, não julgue aparência, não julgue pela aparência do irmão, que Deus levanta os confunde aqueles que não são, para usá-los. Deus pode usar quem Ele quer. Não julgue os irmãos aí, você precisa falar aqui. Mas aquele ali não é nada, mas para Deus é muito. Aquele ali faz pouco, mas Deus faz usar muito. Moisés, você só tinha um cajado na mão. O que tu tens para oferecer? Ele abriu o mar. Dora só tinha uma agulha na mão, mas o que ela fazia? Costurava e dava as roupas para os outros. 5 pães e 2 peixinhos parece ser pequeno, mas Deus saciou a multidão. Esse é o nosso Deus. Foi quando levantou mais um dos seus inimigos. Foi quando dizia a Tobias: ah, mas vamos atacar eles então, sem eles perceber. Vamos lá atrapalhar Neemias. Vamos atacar ele escondido. Levantar uma
versículo 15 do capítulo 7. E eles já sabiam, achando ele que estava escondido. Mas o povo de Deus já conhece o Evangelho, já sabe do início, do meio e do fim. O início Deus criou, o meio é o que nós estamos vivendo para a jornada, e o fim é o céu. Sabemos do começo, do meio e do fim. Sabemos que a jornada para chegar no céu é renúncia, é arrependimento, é obra do Senhor. E o povo de Deus já conhece. Mas o que tu fazes? O inimigo está só te influenciando. Mas Neemias, o que ele dizia? Não, eu vou obedecer a voz de Deus. E o muro vai se levantando. Vamos dizer o tema bem forte: estou envolvido. O mundo quer nos parar, mas nós não vamos parar. A igreja de Deus não vai ser caída. Por mais que pareça que é o fim de tudo, mas a igreja manterá de pé. Porque a igreja de promessa, a igreja tem um céu que nos aguarda. E lá se levantou para a gente continuar. Levantou mais um com suas críticas. Ah, mas então vamos fazer um convite. Se tentamos atacar, não deu certo. Se tentamos zombar eles e não desanimaram, vamos chamá-los para as coisas aqui fora. Vamos convidar eles para coisas do mundo. Vamos influenciar eles para sair da obra e vir até nós. É o que o mundo nos faz. Infiltrando dentro das crianças ideologias. Infiltrando dentro de casa muitas coisas de influências que papai e mamãe entregam de bandeja, sem perceber que é convite do mundo. Papai e mamãe dando qualquer coisa, achando que está sendo bom. Ah, mas o que temos aqui? O que temos aqui? Você acredita no poder de Deus? Vocês acreditam no que Ele pode fazer nas nossas vidas? Se Ele quiser batizar eles, Ele pode. Se Ele quiser curar, Ele pode. Se Ele quiser salvar, Ele pode. E uma coisa que Ele pode também é sondar os mais secretos e responder orações. Não, eu tenho fé. E lá se vai orar me levantando. O inimigo não vai nos vencer. Mas uma coisa principal que precisamos ensinar às crianças, papais e mamães, é o quê? Amará. Essa é a nossa base. Para entender que as muralhas vão levantando. Porque começamos com o Espírito Santo. Ah, Neemias não parou. Neemias continua até o final. Aquilo ali é para ser um muro. Mas Neemias seguia até o final. Porque ele falou: aqui ninguém me para. Ah, mas está faltando coisa. Não, meu Deus é maior. Mas está apertada a sua saúde. Não, mas a obra vou até o fim. E vamos ser sinceros, meus irmãos, às vezes falta coisas em casa, mas a obra não pode parar. Falta emprego, mas a obra não pode parar. Falta saúde, mas a obra não pode parar. Não use isso como impedimento. Senhor não está vendo, Ele sabe, mas Ele quer saber como você vai reagir a isso. O Senhor não está vendo que eu não consigo, Ele sabe que tu podes. Basta seguir em frente. Foi quando Neemias falou: o muro está levantado. Sabe o que significa muro? Proteção. Fala comigo, proteção. O muro significa proteção de uma cidade, proteção de uma casa. É por isso que cercamos a nossa casa. Aqui na minha nossa proteção, primeiro, muro levantado, a cidade protegida. Parece que está tudo bem? Está tudo certo? Mas o muro o que? É aquilo que entra. Fechou o muro, mas e lá dentro que já estava? O que estava dentro do muro, será que é coisas que agradam a Deus? Tampamos o que entra, mas tem algo já lá dentro. Precisa agora tirar para fora o que não é bom.
a intimidade com Deus. Está protegido, mas aqui dentro da cidade não está tendo adoração a Deus. Lembra que o povo de Israel optou pelo escuro? Quando Neemias clamava, ó, nós precisamos ser diferente, lembra? Nós estamos apagados, então vamos voltar a acender a luz. Ah, Jerusalém, se não for a presença, o muro cai de novo. Se não for a proteção do Espírito Santo, cai de novo. É a presença que nos faz de pé. É a presença, o que foi que Neemias disse? A alegria do Senhor é a nossa. É a nossa. Quer ter força, deixa Deus feliz com tua alma. Agrada primeiro as coisas com Deus, que Ele te fortalece. Foi quando Neemias dizendo, nós conseguimos a proteção, agora vamos alcançar o renovo. Uniu Jerusalém. Vamos adorar Jerusalém. Vamos orar Jerusalém. Vamos ler mais a Bíblia, Jerusalém. Vamos sentir mais a presença de Deus em casa mesmo, Jerusalém. Não é só aqui dentro, não. Começa lá em casa. É quando a Bíblia diz, entra no teu quarto e fecha a porta. Quem já teve essa experiência, a coisa mais linda é trancar a porta e navegar na presença do Espírito Santo. Ei, Jerusalém, é lá dentro para fora. Quer renovo, quer força? Começa dentro de Jerusalém. Os muros estão em pé, mas o renovo começa por teu coração, abrindo para ele entrar. Jerusalém foi renovada, Jerusalém foi restaurada. O avivamento entrou na vida de Jerusalém. Ah, aquela vitória eles conseguiram. Mas nessa mesma cidade, um dia foi apresentado uma promessa que foi dada a nós. Fala comigo, a nós. A promessa era: o salário do pecado é a morte, e a morte de cruz. O pecado nos afastou de Deus, o pecado nos corrompeu, o pecado nos desanima, nos aperta, nos entristece. Mas nós tínhamos uma promessa. A promessa era o quê? Que haveria de vir quem? Haveria de vir quem? Jesus. Ele prometeu. E ele veio porque é fiel. Eu vou me entregar para trazer vocês de volta pertinho de mim. Estão longe pelo pecado, mas eu quero trazer de volta. Ele veio. Ele veio como carne humana que se beliscar dói, mas suportou a dor do pecado por nós. Se ficasse com medo da fome, mas ele passou a fome do desprezo que o mundo lhe dava. Se ficava amargurado, ele sentiu tristezas também. As ofensas veio sobre nosso Jesus, mas ele não desistiu de você. Esse é o nosso Deus. Ele veio em nós. Foi quando ainda pequeno. Sabe aonde Jesus foi apresentado? Dentro dos muros de Jerusalém. Levado a um templo ainda nemezinho. O que é aquilo? A promessa de um homem chamado Neemias, que decidiu renovar aquela multidão para chegar ao nosso Jesus. Há muito tempo depois, Jesus foi apresentado dentro desses muros que um dia foi levantado. Quando o nosso Jesus, já estamos encerrando, Jesus foi na cruz, ele ou nós que eram pecadores? Quem era pecador? É nós. Ele não tinha pecado, não merecia isso aqui, irmãos. Isso é uma imagem que a gente usa para criança visual. Trabalhamos com criança no sentido visual, mas você não se entende o quanto ele sofreu por nós. Os nossos pecados, o nosso egoísmo, o nosso orgulho de às vezes sermos gratos a Ele. Ele não desistiu de nós. Morreu numa cruz por nós, mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Jesus, a igreja inteira, Jesus,
guia, que consola, que ajuda. Sabe onde ele mora? É nesse tum-tum tão corrompido. Ele quer habitar aí dentro. É onde a gente sentimos essas tantas emoções. O Espírito Santo quer cuidar delas. É onde esse tum-tum tão secreto, o Espírito Santo molda aí dentro. E sabe o que ele faz nas nossas vidas? Se não for o Espírito Santo, não levantamos muralhas nenhuma. Se não for o Espírito Santo, não levantamos proteção nenhuma. Se não fosse o Espírito Santo, nem aqui você estaria. Se não fosse o Espírito Santo, essa presença que tu sente, é só Ele que te faz. Igreja, vamos ficar de pé, nós já estamos em cima. A nossa vida é dependente do Espírito Santo. Ele é um amigo que está conosco em qualquer lugar que a gente for, que Ele sonda a nossa vida. Agora precisamos é o quê? É querer que Ele mora dentro de nós. É aceitar esse Espírito Santo em nós. Se está muito tempo sem ter a sede da palavra de Deus, aproxima do Espírito Santo. Que é Ele que te faz entender que é pecador e que precisa de Jesus. É o Espírito Santo. Se você está orando, não é de si mesmo, é o Espírito Santo lhe dizendo: fala com Deus. Se veio até aqui e está do mesmo jeito, Espírito Santo, enche meu coração. Tem que sair diferente, porque Ele fala, Ele transforma, Ele molda. Só que nas nossas vidas, fazer a obra, como dizem, não é fácil, mas em tudo suportamos com o Espírito Santo. Quando o mundo tenta nos desanimar, o Espírito Santo nos levanta de novo. Quando as ofensas tentam nos angustiar, o Espírito Santo nos consola. Quando a tristeza aperta no peito, Ele nos traz alegria. Quando a dor da alma te diz: para que seguir em frente? Pare agora. Ele levanta você do pó e segue em frente. É o Espírito Santo. Mas para Ele trabalhar na sua vida, é falar com Ele. Deixa Ele moldar aí dentro, irmãos. A muralha da sua vida, se você tem o Espírito Santo, você está com o muro em pé, que é a proteção. Se tem o Espírito Santo, já sentiu Ele, é muro em pé. Mas ter avivamento é o que está dentro, que Ele precisa mudar. Só você conhece aquilo que está te parando. Só você sabe o que te impede de fazer a obra de Deus. Às vezes nem é a timidez, mas é sim medo. É sim um impedimento espiritual e você precisa deixar Ele trabalhar na tua vida. Mas antes da gente fazer essa oração, eu quero ver se tem uma pessoa que almeja essa transformação de Jesus na vida. Aceita esse Jesus como teu único Salvador, que quer essa entrada do Espírito Santo para transformar a tua casa, transformar a tua vida, transformar a tua família, mas começa por você. Quer ver mudança na tua casa? Começa por si mesmo. Quer ver mudança no teu casamento? Começa por você mesmo. Quer ver mudança no relacionamento da sua família? Começa em você. Então conte com o Espírito Santo e eu quero ver a primeira vida para Jesus. Olhe para o seu lado, vê se tem alguém que precisa desse Jesus.